Nós estamos no Rio de Janeiro ao lado desse cara que tem um enorme respeito dos torcedores brasileiros, em especial dos pernambucanos, o Grafite. E nesse papo especial a gente vai falar sobre presente, futuro e também lembrar capítulos marcantes da história desse grande campeão. A Copa do Mundo de 2010. A gente não sabe o que aconteceu naquele jogo. O sequestro da mãe. Entraram, amarraram meu pai e meu irmão e levaram minha mãe. Amarraram teu pai e teu irmão? Amarraram meu pai e meu irmão e levaram minha mãe e falaram, fala pro Grafite que a gente só quer o dinheiro só. As conquistas no futebol. 2005 é meu grande ano no São Paulo, né? Quando nós somos campeões paulistas, da Libertadores e do Mundial. Um duro momento. A morte de um companheiro de profissão bem de perto. Foi a noite que ninguém conseguiu assimilar nada, eu cheguei muito tarde em casa, não consegui dormir aquela noite. Os momentos inesquecíveis no Santa Cruz. Um momento só, se você pudesse escolher, inesquecível no Santa Cruz. E falando nisso, será que ele toparia ser presidente do clube? E a SAF? Tá próxima? Você tem esse interesse em assumir um dia, estar fazendo parte ou fazer parte da gestão do Santa, Grafite? Tudo isso você confere a partir de agora. A gente aperreou muito, né? Desculpa. Tudo firme? Obrigado mesmo, viu? Tá bom? Tô bem, tu? Grafite, antes de tudo, obrigado por receber a gente aqui no Rio de Janeiro. Diegão, Na prazer. terra que você já está adaptado aí, fazendo mau sucesso como comentarista. Verdade, prazer é meu receber você aqui, depois de uma canseira, né, de muita comunicação, a gente conseguiu achar um tempo aí, achar a agenda aí, mais feliz de estar falando contigo, te reencontrar depois do quê? 6 anos? 6 anos que a gente não se encontra? Feliz demais estar com você novamente e falar sobre futebol, nosso Pernambuco. Obrigado pelo convite. Eu tô na dúvida só aqui pro pessoal de casa, se eu te chamo de Grafite ou se eu te chamo de Dina. Que história é essa? Meu nome é Edinaldo, né, e desde criança eu tenho esse apelido Dina. Lá em Campo Limpo, minha mãe, meu pai, meus irmãos sempre me chamavam de Dina, assim, né. Lá em Campo Limpo algumas pessoas ainda me chamam de Dina. Quando eu recebo muita mensagem em rede social, né, amigos de infância, quando o pessoal escreve Dina, eu falei, esse daí é da minha época e tal. Aí Grafite veio depois, o futebol profissionalmente. Quando veio o nome Grafite, que foi o Estevam Soares, Estevão. colocou você, não gostou muito não, né? Não, o que é que você falou pra ele? Então, naquela época, Diego, até hoje, quando a gente não gosta de um apelido, acaba pegando, né? Época de escola, essas coisas. Mas eu já estava com 22 anos já, né? Quando eu me profissionalizei. Fui fazer um teste na Matonense no final dos anos 2000. Para jogar o Paulistão 2001. E tinha muitos jogadores fazendo teste. Acho que tinha uns 15 jogadores, 16 jogadores. E ele não sabia o nome de todo mundo. Eu estava atrás do gol aquecendo, já estava tendo um coletivo já. E ele gritou Grafite, Grafite, ninguém olhava. Aí Grafite, aí veio o auxiliar dele, ô negão, chega aí. Aí eu falei, o professor tá te chamando lá, mas ele tá chamando Grafite, eu não sou Grafite não, pô. Aí eu fui falar com ele lá, chegou no campo lá. Ele falou Grafite, eu falei, não professor, meu nome não é Grafite não. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Edinaldo, mas tem apelido? Meu apelido é Dina. Aí ele falou, pô, a Dina é muito meiga, hein, Dina não vai vingar não. Não pega não. Começou Grafite pra cá, pra lá, Grafite pra cá, e eu passei no teste. E quando eu passei no teste, que eu assinei contrato, o presidente da Matonense veio com a minha camisa no 18 e Grafite. Eu falei, não, presidente, meu nome não é Grafite, né? Ele falou, não. Você ainda insistiu? Insisti. Ele falou, não, o Grafite vai vingar. O Gali, na época, o presidente, o Grafite vai vingar, é um nome diferente e tal. Eu falei, deixa, doido pra assinar o contrato logo. Eu falei, deixa isso daí, vai. E aí pegou. E aí até hoje, assim, marcou minha carreira, um apelido marcante, que é difícil esquecer. Vou dar um pulo na tua carreira, aí vem Ferroviária, alguns clubes, vem o Santa Cruz. E a ida para o Santa Cruz, eu estava vendo uma entrevista sua, também foi muito por acaso. Foi. Só te ofereceram R$3.000 naquele momento e o empresário insistindo para o clube levar. Detalhe um pouquinho isso, porque pouca gente conhece essa história, Grafite. E era bastante, meu, R$3.000 na época era bastante, eu queria muito. Não, eu tinha 2001 já, né? Eu havia jogado o Campeonato Paulista pelo Matonense, acabou o Paulista, eu fui para a Ferroviária de Araraquara. Eu joguei 12 jogos, marquei 8 gols, assim, um destaque muito grande. E teve um jogo contra o Palmeiras B, na época o Palmeiras tinha a equipe B, que jogava as divisões inferiores do Paulista.
no antigo Parque Antártica. Ainda eu marquei o gol da vitória, 1-0, e tinha alguns empresários vendo o jogo. E esses empresários já tinham fechado com um zagueiro que disputou o Campeonato Paulista pela Matonense com Santa Cruz. Aí no outro dia eu fui no escritório deles, na outra semana, passou uns dias eu fui no escritório deles, e eles estavam já negociando o Lê com Santa Cruz. Aí eu sentado na mesa assim, imaginando que teria alguma coisa a mais assim para mim, ele falou assim, eu tô com um ataque, falando com o presidente do Santa Cruz na época. E aí ele, não, a gente tá com muito atacante aqui, o Joãozinho voltou pro Cruzeiro, mas a gente tá negociando a volta dele, a gente tá com o Carlinhos Bala, tem uns atacantes. Não, é um atacante alto assim de área, vai ajudar vocês aí, dá 3 mil pra ele. Aí eu cresci o olho assim, fui empurrado. Foi ali. no jeitinho. A porta tava fechando e me empurraram assim. Aí eu cheguei em Recife, né? Pra mim era tudo novidade. Até um ano atrás eu jogava a 6ª divisão do Campeonato Paulista, disputei alguns jogos da Série A do Paulistão, mas cheguei para disputar a Série A. E a minha primeira imagem que eu tenho assim de Recife, assim, a primeira imagem assim que eu guardo é pousando em Recife, mas é o dia seguinte eu chegando no Arruda. E o Arruda é gigante, eu nunca tinha visto o estádio daquele tamanho, já tinha visto assim, mas o Arruda daquela maneira, aquela construção por fora assim, você passando por baixo assim, o canal, aquilo, foi, caramba, que estádio gigante. Aí entrei no Arruda, as dependências lá, e assim, a primeira imagem que eu tenho do Arruda é muito legal, isso assim, muito impactante pra mim. Mudou a tua vida, o Santa? Mudou, com certeza. O Santa, assim, foi o divisor de águas da minha carreira como jogador, assim, né? E estreio contra o Internacional no Arruda lotado numa quarta-feira à noite, eu tremia esse dia, até hoje eu lembro desse dia. E assim, quando eu entrei no Arruda, assim, lotado, assim, eu tremia. Mas depois que o jogo começou, mas o Santa Cruz são capítulos muito importantes e bons e ruins na minha carreira, mas assim, olhando todas as 4 passagens que eu tive, 5 passagens, assim, 4, é um capítulo super especial da minha carreira. Muita gente pergunta, Grafite, ou cita na rede social, e daqui a pouco você conta, não agora, se o Grafite pode assumir a presidência do Santa Cruz, se o Grafite vai assumir a SAF do Santa Cruz, se o Grafite e o Ricardo Rocha estão levando a SAF para o Santa Cruz. Também daqui a pouco queria a tua opinião sobre o momento do Santa. Você sempre fala nas entrevistas da tua relação com o Santa, você sempre faz cobranças também, até virou meme também, uma entrevista sua que o Santa quando ganha, perde, até quando ganha, perde, virou meme. Quando o Santa Cruz joga bem, ele perde. Quando ele joga mal, ele perde. E quando ele ganha, ele perde também. Queria entrar nesses detalhes daqui a pouco. Só que agora eu vou dar um pulo para o São Paulo. Antes de falar de conquistas, nesse período de São Paulo, você viveu uma situação muito delicada do sequestro da tua mãe. Isso, a dona Ilma, é verdade. O que passou na tua cabeça no momento e como é que se resolveu essa situação? Olha, hoje analisando assim, a gente vê a dificuldade que é, mas na hora é um turbilhão de coisas que passam na sua cabeça, porque é um sentimento de impotência, um sentimento de impunidade, porque os caras simplesmente entraram na casa da minha mãe, que tinha um muro alto, portão de madeira, tudo, mas eles já estavam examinando, esperaram um momento que o portão estava aberto, entraram, amarraram meu pai e meu irmão e levaram minha mãe. Amarraram teu pai e teu irmão? Amarraram meu pai e meu irmão. E levaram minha mãe e falaram, fala pro Grafite que a gente só quer o dinheiro só. E eu tava chegando no CT do São Paulo para treinar na época. E o São Paulo acho que ia viajar, eu tinha viajado para jogar aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo, se eu não me engano. Eu tava suspenso desse jogo e aí o meu pai me liga. Aí eu passei o resto da tarde na delegacia, o começo da noite, respondendo perguntas sobre pessoas, conversando com meu irmão. Se o meu irmão tinha visto alguém e a polícia trabalhando. Só que a minha mãe foi encontrada já no outro dia. Ela estava numa cidade próxima a Campinas ali, que nós morávamos em Campo Limpo Paulista, né? Na região de Jundiaí ali. E Campinas é 40 minutos. E a polícia naquela região, em Arthur Bernardes, se não me engano o nome da cidade E a polícia estava procurando um estuprador naquela região. E tinha um cara parado de frente da casa assim. A polícia foi passando devagar, fez o retorno, voltou. Quando a polícia estava voltando, o cara saiu correndo. Então foi por acaso? Por acaso. Aí foram atrás dele, aí alguns entraram na casa. Quando entraram na casa, minha mãe estava num quarto lá. Dentro do quarto, estava... Aconteceu algo com ela? Não chegou a acontecer nada. Não, tipo, não violentaram, não. Ela estava sendo assim, bem tratada dentro do possível, né? Sim. O medo foi grande? O medo foi grande, mas graças a Deus ela foi encontrada com saúde e bem.
lá no São Paulo também, você estava no lance um pouquinho antes da morte do Serginho. Quando eu passo por ele, quando eu dou o segundo passo, eu sinto a cabeça dele bater no meu pé. Aí eu até levanto o pé assim, olho assim, levanto o pé, ele cai, aí o Anderson Lima e os jogadores já vêm correndo, achando que nós tínhamos tido algum problema ali, que eu dei uma cotovelada, gritando. Eu falei, não fiz nada, não aconteceu nada. E quando nós olhamos para trás, ele já estava tentando respirar assim. Aí chegou os médicos, o médico do São Paulo, os médicos do São Caetano, os jogadores fizeram a roda, afasta, eu me afastei um pouco assim. Mas o que eu consegui ver ali antes do pessoal fechar em cima dele, que ele estava tentando respirar e não conseguia. Foi uma noite que ninguém conseguiu assimilar nada, eu cheguei muito tarde em casa, não consegui dormir aquela noite. No São Paulo, qual foi teu melhor momento? Foi um momento inesquecível e por quê? Tem alguns momentos assim, né? Acho que 2005 é meu grande ano no São Paulo, né? Quando nós somos campeões paulistas, da Libertadores e do Mundial. Eu era considerado na época um dos melhores jogadores em atividades no futebol brasileiro, né? Tendo já propostas para poder sair de São Paulo. Copa do Mundo 2010. O que faltou? Porque o time era bom. Rapaz, 2010, o que faltou assim, 2010? Diego, até hoje assim, eu encontro a rapaziada que a gente conversa sobre 2010, quando estivemos lá, a gente não sabe o que aconteceu naquele jogo. Porque o futebol é tão dinâmico, acontece tanta coisa, mas é um jogo onde nós poderíamos ter feito 3-4-0 no primeiro tempo, onde no segundo tempo as coisas desandaram de um minuto para o outro, assim, numa partida que a gente estava sob controle e de repente a gente estava fora da Copa. Ou seja, foi tudo muito... Eu acho que das últimas Copas do Mundo, 10, 14, 18 e 22, acho que estava a mais tranquila para o Brasil chegar à final era 2010. Mas é coisa do futebol, acontece, né? É uma pena que aquele grupo era um grupo bom, um grupo que estava trabalhando, se empenhando para trazer aquela Copa do Mundo. Mas também eu sou muito feliz de ter jogado a Copa do Mundo, de ter feito parte de 23 atletas que representou a seleção numa Copa do Mundo, ainda mais a minha posição como atacante, com a posição tão disputada, tão acirrada. Eu fico feliz de ter jogado a Copa 2010. É uma pena que não trouxemos esse título, mas estamos no caminho aí. Se Deus quiser, na próxima aí, quem sabe a gente traz esse título. Um momento só, se você pudesse escolher, inesquecível no Santa Cruz. Cara, aquela semana da Copa do Nordeste do Campeonato Pernambucano, né? E o começo da Série A, né? Foram meses assim, acho que mês de abril e maio ali, junho, começo de julho, foram 3 meses assim de muitas felicidades para Santa Cruz. Uma pena que durou tão pouco, né? Aquele começo de Brasileira, aquela reta final de Pernambucano e Copa do Nordeste. Um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha vida. A minha chegada em 2015 também é legal, é um momento super especial, mesmo né? Chegar na rua, né? Mesmo com medo de altura, 4 pessoas naquele helicóptero pequenininho. Essa última passagem, 2015-16, foi legal, apesar do descenso para a Série B. Não precisava ter chegado até onde chegou hoje. O Santa Cruz podia estar numa Série B ou até numa Série A, mas faltou comando, faltou naquele momento ali, acho que era um momento chave para o Santa Cruz dar um up na história dele, e quem estava administrando naquela época não teve essa percepção, não pensou no clube no todo. É uma pena que aconteceu tudo aquilo, mas para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, eu, o Keno, o Thiago Costa, o Léo Moura, o Renatinho, o Tem Nova, né? E aí o nosso grupo, o nome do nosso grupo é Tem Nova, né? Tem um cara desse grupo daí, que viveu com você nesse segundo momento do Santa, que é só elogios a você, que hoje tá também na sua mesma função, é teu companheiro de profissão. Sério? E que joga um futebol aí danado também. Dani. Meu amigo do futebol. Fala aí, Dani Moraes. Grafite, não dá para falar do grafite só dentro de campo, porque quando ele chega é uma importância, ele atrai muito, né, a atenção e ele passa a ser uma referência não só para nós, quanto também para a torcida, né? O primeiro jogo dele é bem emblemático, lota o estádio, ele acaba fazendo um gol.
grande amigo que eu fiz, e que ajudou tanto fora quanto dentro de campo. Valeu, Dani Moraes, por esse recado especial. Recado do capitão também, o Dani. O Dani é especial. O Dani é assim, essa liderança eu aprendi muito com ele. Acho que a liderança do Dani, eu era o capitão na época, o Dani era capitão algumas vezes assim, mas a gente, independente de estar com a tarja não da braçadeira, ele sempre teve uma liderança positiva entre os jogadores. Que entende futebol, que viveu futebol, um cara família, tem 3 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, um cara que sempre foi liderança por onde passou. Fico muito feliz pela mensagem dele e saber que hoje ele está também desempenhando um grande papel. E se um dia der certo a SAF do Santa, a gente voltar, ele vai estar conosco lá, Rapaz, viu? Olha o assunto que o Grafite tocou, que todo mundo fala isso. Então, acho que todo mundo, você lê todas as mensagens, sempre quando fala de SAF, desse período de crítica de gestão, todo mundo fala que o Grafite pode assumir, que o Ricardo Rocha vai assumir, e aí você fala agora, se tiver a SAF, o Dani Moraes estaria junto. Você tem esse interesse em assumir um dia, estar fazendo parte ou fazer parte da gestão do Santa, Grafite? Rapaz, a SAF é um sonho, né? Eu nunca escondi que um dia eu tenho isso em mente, né? O clube é um clube que me ajudou bastante, que assim, eu devo muito ao Santa Cruz por tudo que eu conquistei na carreira. Eu acho que eu consegui pagar a parte dessa dívida nessa minha volta em 2015, com a conquista de títulos. A gente tem interesse, a gente levou para a diretoria do Santa Cruz, aí eu e o Ricardo, trabalhando nos bastidores, junto com outras pessoas do meio do futebol lá de Recife, a possibilidade de ter uma SAF no Santa. Apresentamos uma situação muito boa para o clube, sobre a SAF, o grupo de empresários de Recife, de fora de Recife. Deu uma estagnada, né, nos últimos dias por conta da falta de garantias, né? Porque por mais que a gente traga investidor que vai investir 200 milhões, 1 bilhão, 500 milhões, precisa de garantia. Mas assim, ultimamente eu e o Ricardo, a gente vem trabalhando juntos já há 1 ano e meio. A gente está fazendo alguns negócios juntos aí, trabalhando juntos. E a gente tem esse interesse de levar a SAF para o Santa Cruz. Aí na sequência, se vai ser interesse da SAF ter nós lá dentro junto com eles, e se for uma coisa que seja justa para nós, que seja para o clube também, a gente vai estar junto sim, vai trabalhar. A gente tem uns projetos interessantes para levar. Está tudo muito no início ainda, mas depende muito dessa definição da SAF. E hoje o clube não tem condições, pelo menos apresentou para nós, que não tem condições de dar garantia. Então vai ser muito difícil trazer um investidor, trazer uma SAF, se você não tem garantia. A gente viu no Cruzeiro, sim, o Ronaldo conseguiu as garantias, que era a Toca da Raposa 1 e 2, a SAF dos outros clubes. Existem garantias que o cara vai investir o seu dinheiro e vai poder trabalhar com o intuito de pegar, porque a gente sabe que SAF não é um presente, não é um torcedor que gosta, sim, do clube, que vai investir o dinheiro e tá tudo, é um negócio. Focado tem no que lucro. ganhar dinheiro, focado em estruturar o clube, ajudar o clube a crescer, o investidor ganhar dinheiro e na sequência, quem sabe depois de 10, 15 anos, vender a SAF para outro grupo e seguir a vida dele, ganhar o dinheiro dele e o clube continuar crescendo. E por enquanto ainda não está nada definido, está tudo muito obscuro ainda no Santa Cruz, né, nos bastidores de Santa Cruz. Então a gente espera que a gente possa fazer o Santa Cruz melhor, que o Santa Cruz não pode ficar da maneira que está, né, sem divisão na próxima temporada, com administrações. Eu não culpo só a última administração, a gente não pode botar a culpa só no Antônio Luiz Neto. Teve outros presidentes também que não fizeram o trabalho direito, que não conseguiram melhorar o clube na sua estrutura, na sua grandiosidade. A gente pode citar o exemplo do Fortaleza, né, que teve uma gestão muito difícil quando esteve alguns anos na Série C, mas acho que a do Santa Cruz hoje é pior ainda. A gente tem no Fortaleza aí um exemplo, o próprio Ceará, o próprio Bahia que voltou, o próprio Vitória que está conseguindo emergir novamente das divisões inferiores do futebol brasileiro. Mas vamos tentar trabalhar, não posso adiantar nada ainda do que está acontecendo, o que pode acontecer. Depende muito da decisão de quem hoje administra Santa Cruz e de quem pode estar querendo investir e está podendo melhorar o clube. Mas você pensa em fazer parte?
Tipo, ou como presidente, ou como coordenador de uma SAF, diretor? Se realmente vir acontecer, se fechar o negócio e o pessoal da SAF achar interessante que eu faça parte do negócio, esteja dentro do negócio em si, como gestor ou como presidente, sei lá. Eu acho que se for para ser presidente, acho que o grande nome seria o Ricardo. Para mim, o Ricardo é um cara muito consciente, que tem muito entendido, é um cara até mais velho e mais experiente que eu. Eu acho que a nossa parceria tem tudo para dar certo, como eu falei, se realmente acontecer e eu sair da TV, não ser mais comentarista, for trabalhar, eu tenho um interesse grande de levar o Dani, que é um cara que é um gestor também, que conhece, que estudou, também, que trabalhou para isso. Eu acho que o Santa Cruz precisa de mentes novas. A gente tem que ter pessoas que gostam do clube, torcem para o clube trabalhando, mas em modelos de negócios como esse, a gente tem que deixar um pouco o coração de lado e pensar como investidor, porque é uma coisa para se ganhar dinheiro, para trabalhar. Quem vai investir vai ganhar dinheiro e o clube vai se estruturar e vai seguir caminho sozinho, vai seguir o seu caminho. O Santa Cruz sempre vai existir. Gestores, jogadores, torcedores irão passar, mas o clube vai existir. Então isso que é importante. Você pensa em fazer um jogo, não? Festivo, de despedida, até para o marketing também, até para ajudar o clube? Já fazem 5 anos que eu parei já e eu vejo os caras aí fazendo jogo de despedida, jogando, me dá uma saudade. 2017 até eu e o Tininho, na época, tivemos lá em São Paulo, lá no CT de São Paulo, conversamos com o Raí, na época, sobre a possibilidade de fazer um São Paulo e Santa Cruz lá. Ficou em aberto as possibilidades, até por conta de agenda dos clubes. Mas eu tenho esperança ainda, eu vejo jogadores tendo despedida aí. Outro dia eu estava vendo a do Riquelme lá na Argentina, o Messi estava lá, alguns jogadores brasileiros. Eu quero, se tiver oportunidade, quem sabe a gente organiza um jogo aí. E é uma oportunidade de gerar receita para o clube também. Também, né? Tudo que a gente puder para estar ajudando o Santa Cruz aí, a gente vai fazer de coração, independente do que aconteceu ou não, do carinho do torcedor. Mas é isso aí, um beijo especial pro torcedor de Santa Cruz, pro torcedor coral, pro torcedor pernambucano, né? Sim. Todos têm respeito. Então, independente de eu ter jogado no Santa Cruz, eu sempre tive o respeito dos torcedores do Náutico, torcedores do esporte, que eu sempre respeitei as instituições também. Toda a imprensa também te respeita muito. A imprensa, eu tenho um carinho enorme, não fui fazer jogo ainda no Recife, ainda tô na expectativa de um dia tiver um jogo lá. Você avisa a gente, tá? Eu aviso pra gente marcar uma resenha. Muito legal, a torcida do Santa aí deve estar já ansiosa por essa situação. Grafite, eu quero agradecer o respeito de sempre. Nada, agradecer de você estar iniciando esse novo projeto tão especial pra gente. Obrigado. Aqui na Match TV. E como você tem sempre leva o nome de Pernambuco. Pra onde você vai, eu trouxe esse presente especial. Essa aqui é especial. Abre essa aqui aí, eu vou estar lá em casa, lá no meu condomínio, lá tem bandeira do Flamengo, do Fluminense, mas a minha vai ser de Pernambuco, ó. E a gente disse que é a bandeira mais bonita em linha reta do mundo. Essa aqui é linda demais. E obrigado pelo carinho. Eu sei que tem esse aqui não vai chegar nem em casa, viu? E obrigado pelo bolo de rolo e pela bandeira, Diegão. Que Deus te abençoe. Satisfação revê-lo, viu? Parabéns pelo novo projeto aí. Obrigado pelo convite para fazer parte dos primeiros programas aí. Espero que seja o primeiro de muitos aí, grande sucesso. Amém. Obrigado por tudo. Tamo junto, irmão. Valeu.